Aleluia. Boa noite, igreja. A graça e paz, amém? Glória a Deus. Mais um culto ao Senhor, ao Deus que é o motivo da nossa vitória, amém? Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Deus seja louvado. Ele é o sentido do amor, amém? Ele é a certeza de que nós temos vida, porque a vida que temos vem dele, amém? Nosso Deus, por mais que possamos passar por provas, por mais que possamos passar por muitas coisas nessa terra que nos confronta, que vem como teste para ver se nós estamos firmados nele ou não, ele está conosco, amém? Ele não nos deixa, ele não nos abandona, ele nos levanta quando estamos caídos, ele nos alegra quando triste nós nos encontramos. É ele, em nome de Jesus, e ele está neste lugar. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra? Não ouvi muito bem. Vamos mais uma vez, foi só um ensaio. Se Deus é por nós, quem será contra? Contra nós. Ele é por ti, amém? O nosso Deus, o nosso Pai, Ele é por nós. Existe um inimigo contra nós, amém? Mas esse inimigo, ele não é contra nós especificamente, ele é contra Deus. Tudo aquilo que Deus ama, ele é contra. Por isso que ele se levanta contra as nossas vidas, por causa do amor de Deus. Por causa que a minha vida e a sua vida é preciosa para com Deus. É por isso que ele é contra nós. É por isso que ele trama contra nossas vidas. É por isso que ele tenta nos ferir. Porque ele sabe que se ele nos ferir, ele está ferindo a Deus. Então que você venha entender: toda dor que você sente, Jesus sente. Toda afronta que vem contra a tua vida é uma afronta contra o teu Deus. Que você venha entender: o inimigo, ele tenta contra a tua vida para te destruir, mas na verdade não é a sua vida que ele quer destruir. Ele quer destruir o Deus Todo-Poderoso. Mas sabe de uma coisa: ele não tem poder para derrotar Jesus. Ele não tem poder para vencer o Deus Criador de todas as coisas. Que nós possamos entender: ele vai tentar nos paralisar, ele vai tentar minar nossa fé, ele vai tentar nos intimidar e colocar medo no nosso coração. E eu te digo nessa noite, para a tua vida e para a minha vida: não tenha medo. Não tenha medo do inimigo. Creia que cada passo que você dá, cada passo que você avança, o teu Deus está contigo, amém? E você tenha convicção que você está com o Senhor, Ele está contigo. Somente esteja debaixo da potente mão dEle. Somente esteja escondido no esconderijo no qual vem a sombra dEle sobre ti. No nome de Jesus. E Ele vai te fazer avançar. E Ele vai te fazer conquistar. E Ele vai te ajudar a saltar muralhas, porque Ele pode. Amém? Levante suas mãos aos céus e vamos orar a Ele, orando com convicção do que aquilo que precisamos, do que aquilo que necessitamos, Ele já liberou no mundo espiritual, e na hora certa vai chegar até nós, porque Ele é Deus, Ele é Pai. Senhor, aqui estamos nós, a Tua igreja amada, a Tua igreja preciosa, a igreja que persiste, a igreja que está aqui, Senhor. Nós somos pequenos, Pai, mas nós temos o Senhor, que é um Deus grande. Vem sobre nós, cubra-nos com a Tua presença, derrama do Teu sangue em nossas vidas, vem nos purificar, vem levar embora todo medo, tudo aquilo que está, Senhor amado, nos paralisando. Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus, nós rejeitamos em nome de Jesus, nós não aceitamos nenhuma palavra maldita, Senhor. A Tua palavra é a verdade para a nossa vida, a Tua palavra é a verdade para com a nossa família, a Tua palavra é a verdade para a nossa cidade, a Tua palavra, Senhor, ela vai se concretizar, assim como Tu enviaste Jesus à terra, a palavra se tornou carne, o verbo se tornou carne, a Tua palavra vai se concretizar nas nossas vidas, porque Tu és fiel, Senhor. Tudo que o Senhor fala, o Senhor cumpre, Pai. Te exaltamos, Senhor.
Te engrandecemos, Senhor. Te louvamos, Deus da eternidade. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Obrigado por todas as coisas que o Senhor já fez. Obrigado por todas as coisas maravilhosas que o Senhor vai fazer, Senhor. Ah, Deus, obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus te louvamos e te engrandecemos. Dê palmas a Ele, glorifica o nome dEle, porque Ele é digno. Aleluia. Oh, glória. Vamos louvar. Glória a ti, Jesus. Queremos mais, Senhor. Te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vou seguindo para o alvo eu vou. Na coroa conquistar, vou lutando, nada pode me impedir. Eu vou conseguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero. Senhor, te quero. Diga pra Ele. Quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Queremos tocar em ti, Senhor. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Aleluias. Aleluias. Nós cremos, Senhor, na tua palavra. Nós estamos, Senhor, debaixo da tua palavra. E aquele que vive, Senhor, debaixo da tua palavra é guardado por ela, é abençoado. E nós tomamos posse, Senhor, de todas as bênçãos que estão na tua palavra a respeito de nós, a respeito de nossas vidas, a respeito de quem somos diante de ti, a respeito de tudo que é nosso. Nós cremos e nós recebemos em nome de Jesus. Nós dizemos amém e amém. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti e conceda sua graça e te dê a
paz. O que nós dizemos? Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. A presença te acompanhe por detrás, por diante, teu lado e em ti. É contigo, é por ti, e de noite e de dia, tua entrada e saída. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti, é contigo, é por ti. Amém. Contigo, é contigo, e de noite e de dia, tua entrada e saída. Em teu riso, em teu choro, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo, é contigo. Contigo, é contigo, amém.
tomamos posse. Nós rejeitamos toda palavra que não saia da boca de Deus para as nossas vidas. Toda palavra contrária lançada sobre nós, nós rejeitamos, nós anulamos no poder do nome de Jesus. E nós receberemos, nós aceitaremos tudo aquilo que o Senhor determinou na palavra dele sobre nós. E nós profetizaremos sobre o nosso lar, sobre os nossos filhos, sobre o nosso casamento, sobre o nosso ministério, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E nós recebemos, e todos nós concordamos, nós dizemos assim seja. Se o Senhor disse, nós dizemos assim seja. Se o Senhor determinou, nós dizemos que assim seja. Amém e amém, em nome de Jesus. Então adore. E amém. Amém. Amém, amém. Aleluia. Sim, nós queremos que seja feita a vontade do Senhor sobre nossas vidas. Nós queremos que seja feita a vontade dele sobre nós, assim na terra como é feita no céu. Oh Senhor, Tu és o nosso Pai. Toma nossas vidas, assuma o governo, assuma o controle. Pai nosso no céu, declara: Santo é teu reino, buscamos tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer neste lugar. Pai nosso no céu, santo é o teu nome, teu reino nós buscamos, a tua vontade seja feita na terra como é no céu. Deixa o céu descer na terra como é no céu. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer
Estamos cantando. Nós estamos reconhecendo que o governo, que o poder e todo o domínio está nas mãos dele. Mas nós também estamos entregando o controle de tudo nas mãos dele. Quando nós declaramos seja feita a tua vontade, nós estamos declarando, Senhor, eu não quero mais viver a minha, mas a tua. Eu não quero mais assumir o governo da minha vida, mas eu quero viver o teu governo, o teu reino, o teu governo, o teu controle, Senhor. Ó, ele faz o teu querer. Pra terminar, teu é o reino, teu o poder e tua glória pra sempre. Amém. É o reino teu, o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Boa noite, irmão. Som. Foi não. Boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite também a você que nos assiste de casa. Que o Senhor Jesus continue abençoando a tua vida e falando no teu coração, amém? Hoje as crianças não vão para a salinha, né? Então, crianças comportadinhas, bonitinhas aí, prestando atenção na palavra. Depois eu vou perguntar para vocês o que eu preguei, hein? Amém? Glória a Deus. Irmãos, fiquem de pé, abram a palavra comigo no Salmo 30. Salmo 30. Tá lá no telão já? Vamos ler junto? Salmo 30. Ó Senhor, eu te exaltarei, porque tu me levantaste e não permitiste que meus inimigos rissem de mim. Ó Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me curaste.
Senhor, tu me livraste da sepultura, preservaste a minha vida para que eu não descesse à cova. Cantai louvores ao Senhor, vós que sois seus santos, e louvai o seu santo nome. Porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem de manhã. Eu, porém, dizia na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. Senhor, a ti clamei, e ao Senhor supliquei, que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer a cova, acaso o pó te louvará? Ou proclamará a tua verdade? Senhor, ouve e tem compaixão de mim, ó Senhor, sê o meu auxílio. Converteste o meu pranto em dança. Tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu te cante louvores e não me cale. Senhor, meu Deus, eu te louvarei para sempre. Amém? Feche os olhos, vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Assim como o Senhor fez na vida do salmista Davi, Deus, faça na nossa vida. Senhor, que a gente possa ter um encontro contigo, um encontro com a tua palavra, e que ao encontrar contigo, Deus, ao passar por processos na vida, que o Senhor venha nos moldar e nos levar a nos tornar verdadeiros adoradores do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos desde já toda a distração do inimigo que tem tentado roubar a palavra do coração dos teus filhos, Senhor. Nós anulamos agora a ação do maligno em nome de Jesus e declaramos que essa palavra cairá nos corações como um solo fértil, crescerá e produzirá muito fruto para a glória de Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode se assentar. Glória a Deus. A gente leu aqui um salmo de Davi, que conta som, tá baixinho, né? Deixa para próxima. A gente lê aqui um salmo de Davi, esse salmo 30 é um salmo em que começa contando uma progressão na revelação do que está escrito. Primeiro, do capítulo 1 até o capítulo 5, Davi está contando de uma experiência que ele teve, em que Deus não permitiu que ele descesse a cova, que Deus não permitiu que os inimigos dele zombassem dele. E ele diz que o Senhor o curou. Então, lendo isso, provavelmente, Davi, em algum momento da sua vida, estava com alguma doença grave. Estava, talvez, correndo um risco de vida. E que ele encontrou o favor e a intervenção do Senhor que livrou ele da morte. Então ele começa o salmo do versículo 1 até o versículo 5, dizendo, louvando a Deus, agradecendo pelo livramento do Senhor. E ele termina dizendo a alegria dele, que o choro dele durou um período, mas a alegria veio. E Davi, ao longo do salmo, em seguida, ele vai contando que o momento da vida dele, ele estava orgulhoso na prosperidade dele, e que logo após ele se orgulhar, encheu o coração dele de orgulho, porque todos nós somos suscetíveis a isso, a esse orgulho. Ele foi abatido, ele se abateu, pode ser que tenha sido por uma enfermidade ou por alguma situação que levou ele a correr risco de vida e se desesperar. Então ele se voltou ao Senhor e encontrou no Senhor o auxílio. Ele entendeu que
Nada se baseava no controle dele. Não era ele ser inabalável, como ele diz aqui no versículo 6, mas ele era abalável. Ele era alguém frágil, porque todos nós somos frágeis. E no Senhor ele encontrou força. No Senhor ele encontrou cuidado. E todos nós passamos por momentos assim, em que a gente acha que a nossa vida está indo muito bem, em que a gente está caminhando, que a gente está crescendo, que a gente está prosperando, tudo está dentro do nosso controle. E aí de repente a gente toma um susto. De repente é uma notícia de algum diagnóstico ruim, é uma perda de emprego, é alguém chegando para a gente falando: olha, eu cansei, não quero mais saber, vou embora de casa. São situações que batem, que nos abalam. Há algum tempo atrás a gente passou por um abalo muito grande, o mundo inteiro. De repente uma pandemia que a gente não esperava. Todos nós somos suscetíveis a esses sustos da vida. Mas esses sustos nos ensinam pelo menos algumas coisas. E é esse o tema da pregação de hoje. Sustos que ensinam. Todos nós vamos passar ao longo da vida por diversos sustos, por diversas notícias que vão nos abalar e vão nos mostrar que nós somos dependentes de Deus. Assim como Davi, nesse salmo, relata que passou. A gente também passa. E esses sustos da vida vão nos ensinar pelo menos 3 coisas. Eles nos ensinam a gratidão pelo livramento. Porque quando a gente é livre por Deus de algo que era para nos derrotar, para nos destruir, para nos matar, a gente tem que ser grato a Deus. Brota uma gratidão natural ao Senhor. A segunda coisa, esses sustos ensinam o arrogante a ser dependente, a depender de Deus. Eles nos ensinam na nossa arrogância que nós não estamos no controle, que precisamos do Senhor todos os dias. E esses sustos nos ensinam a adorar a Deus de forma grata, com gratidão, sabendo que nós dependemos de Deus e que é Ele que cuida de nós. Ele tem cuidado de nós. O salmista começa no versículo 1 dizendo: olha, Senhor, eu te exaltarei, porque o Senhor me livrou e não permitiu que meus inimigos rissem de mim. Primeiro ele fala de um livramento, e lá no versículo 3 diz: Senhor, tu me tiraste da sepultura, preservaste a minha vida, para que eu não descesse a cova. Foi Deus quem livrou da vida à morte nesse momento. É Ele que tem nos livrado da morte todos os dias. Quantos livramentos Deus nos dá, que mostra a fragilidade da nossa vida. Gente, às vezes só um escorregão que a gente dá, se a gente bater a cabeça a gente pode morrer. Às vezes a gente come alguma coisa assim, engasga e pode morrer. A gente é muito frágil e muitas vezes nós somos orgulhosos, acreditando que nós estamos no controle das coisas. Às vezes nós olhamos para pessoas maiores do que nós, em uma posição maior do que nós, e bate na nossa cabeça de que talvez eles não sejam afetados pela morte, ou que não sejam tão frágeis como nós, ou nós nos olhamos e nos achamos melhor do que alguém, e esquecemos de que todos nós somos frágeis, todos nós somos limitados, a nossa vida está nas mãos do Senhor todos os dias. Então a gente precisa depender de Deus, ciente de que é Ele quem precisa cuidar de nós. É Ele quem sustenta a nossa vida. O salmista também diz que Deus o livrou da zombaria.
é Deus quem tem mantido a nossa reputação, Ele tem guardado, Ele tem cuidado da sua reputação, cuidado do teu nome. E no versículo 4, Ele convida as pessoas a celebrar o que Deus havia feito na vida dele. Em seguida ele vai falar um pouquinho de como ele estava naquele momento. Mas ele dá essa introdução de trás para frente, como se ele estivesse no momento presente, dizendo: gente, Deus fez algo maravilhoso na minha vida. Deus, obrigado pelo Senhor ter me livrado, obrigado pelo Senhor ter guardado a minha vida, obrigado pelo Senhor ter me livrado da zombaria. Gente, vamos adorar a Deus, porque Ele fez um favor na minha vida, Ele cuidou de mim. Louvem a Ele, porque Ele é bom. E olha, eu vou contar para vocês o que Ele fez na minha vida. E é o que Ele fala em seguida. Ele conta como estava o coração dele nesse momento todo, de antes do problema, antes da dor, durante a dor e quando ele clamou e ele foi liberto pelo Senhor. Então ele conta toda essa história nesse salmo. Ele não conta a história do que aconteceu, mas ele abre o coração dele e mostra como ele estava sentindo nesse momento. E às vezes é o que a gente precisa. Mais do que ouvir uma história, é saber qual era o coração do profeta, qual era o coração do homem de Deus quando ele viveu aquele momento. Para a gente entender, porque às vezes a gente olha a história de alguém na Bíblia e pensa: nossa, ele é extraordinário, ele fez isso, fez aquilo, meu Deus. E aí a gente vai para os Salmos e entende o coração deles, entende o que se passava na mente deles. É a mesma coisa que se passa na nossa mente quando a gente passa pelos problemas da vida. Davi não era alguém extraordinário, ele era gente como a gente, que tinha as dores, tinha os medos, mas que dependia de Deus, assim como você depende. Então ele convida as pessoas a louvarem ao Senhor, porque Deus fez algo maravilhoso na vida dele. E por fim, quando nós passamos por algum susto, quando temos alguma notícia ruim, quando nós passamos por algum processo doloroso, e nós entendemos que aquilo não nos matou e temos a gratidão ao Senhor, nós entendemos que toda dor passa, toda lágrima é enxugada. Aquele versículo muito famoso que faz parte desse salmo diz que o choro pode durar uma noite, mas o cântico de júbilo vem pela manhã. Isso fica claro para a gente, assim como está claro no início desse salmo, só depois que as coisas passam. Durante o processo, a gente só sente a dor. Durante o processo, a gente só sente a lágrima, a gente só sente o desespero, o medo. Mas, meu irmão, eu quero te lembrar que essa dor vai passar. E que depois disso tudo acabar, você vai ter alegria, você vai se alegrar no Senhor, você vai poder testemunhar, você vai dizer: obrigado, Deus, aquilo não me matou. Obrigado, Deus, por um momento talvez eu fui zombado, por um momento talvez alguém me questionou, por um momento talvez alguém ficou fazendo piada de mim, mas isso acabou, porque o Senhor me entregou a vitória, aquilo que eu preciso. E Deus agiu. O choro dura uma noite, e a gente sabe que é um período de tempo. É um momento da nossa vida, é uma estação da nossa história, mas a alegria vem em outro momento. A noite nunca vai durar eternamente. Pode ser que ela pareça longa. Isso que você está passando hoje, o que você pode vir a passar, pode parecer longo, mas a alegria vai vir. O Senhor vai trazer o escape. Ele vai trazer o livramento, Ele vai trazer a cura, Ele vai mudar a tua história.
Então ele começa a contar como ele estava antes dele chegar nesse final, porque começa de trás para frente esse salmo. Ele começa contando sobre a arrogância do coração dele, porque até a gente passar por alguma situação que nos quebra, a gente pensa que a gente é alguma coisa. A gente pensa que nós podemos conquistar e manter a nossa vida pela força do nosso braço, pela nossa habilidade, pelo nosso talento, pelos nossos relacionamentos. Não, porque eu tenho contatos, eu tenho pessoas que podem me ajudar. Não, porque eu tenho habilidade. Com ele talvez, comigo nunca. Com ela sim. Ela é fraca. Comigo não, eu sou forte. Eu sou independente, eu consigo. Até a gente passar pelos momentos que nos quebram e mostram a nossa arrogância. Davi, ele passou por isso. Eu não sei quando na vida dele, talvez não esteja tão claro. Tem um momento lá, até na história dele, que a gente vê ele na arrogância dele, mandando fazer um censo, que acabou trazendo castigo para Israel. Não sei se foi nesse momento que ele escreveu esse salmo, mas ele externou que houve um momento em que na prosperidade dele, ele disse: jamais serei abalado. Nada vai me parar. Conquistei e agora nada me para. Esse é que é o nosso risco, quando as coisas vão bem para nós. Sabia que é aí que muita gente se perde? Mais pessoas se perdem na prosperidade do que no momento da escassez, da miséria. Porque a gente está arrogante. A gente acha que não precisa de ninguém, que não precisa de Deus. Da boca para fora a gente até fala: não, eu dependo de Deus. Mas lá no coração, o rico insensato, quem lembra dele? Da história do rico insensato? Juntou, construiu, criou armazéns, colheitas para ficar tranquilo muitos anos. Fez os investimentos dele e falou: agora eu vou viver de renda. Agora eu não vou trabalhar, vou ficar tranquilo. Aí disseram para ele: louco, essa noite pedirão a tua alma. O problema dele não era ele ter juntado, porque a Bíblia ordena a gente juntar. A Bíblia ordena a gente poupar, guardar. É sábio. O problema dele era a arrogância. Era ter investido demais na terra e ter esquecido das coisas eternas. Era ter investido demais no aqui e no agora e esquecer-se do céu. Era investir demais nele e esquecer do Senhor. Bens, posses, nada do que a gente conquiste pode garantir muita coisa para nós. Quantos doutores aí não estão desempregados, tentando uma recolocação no mercado de trabalho? Fizeram um pós, fizeram um MBA, aí estão lá tentando. Nada garante muita coisa. Nada nessa vida vai dar garantia pra gente, 100% de certeza. É claro que a gente tem que querer o melhor, a gente tem que batalhar, mas no final das contas, não se trata da nossa habilidade. Se trata da gente entender que nós somos abaláveis, sim. Que nós somos frágeis, sim. Talvez Davi estivesse olhando para todo o histórico dele. Primeiro matou o leão, depois matou o urso, depois matou o gigante Golias. De repente ele matou 10.000 filisteus. Aí matou muita gente, conquistou impérios, derrotou Saul, derrotou reis, derrotou exércitos. Nada me abala. A gente pode conquistar muitas coisas nessa vida, e nós devemos, amém? Você vai conquistar muitas coisas nessa vida, mas você nunca pode esquecer do Senhor e se esquecer de que é Ele quem abre portas, é Ele quem te dá as suas conquistas, é Ele quem te abençoa, é Ele quem age na tua vida, é o Senhor.
É Ele quem faz, é Ele quem vai fazer. Sem Ele a gente não é nada. Então de repente ele se viu em um risco. De repente ele leva um susto. De repente ele percebe que algo acontece na vida dele, que muda toda a história dele, que muda o momento dele, que faz com que ele perceba de que ele não é tão inabalável quanto pensava. Não fica claro pra gente o que é, mas mostra o coração dele, como ele se sentiu naquele momento. Ele disse: Senhor, pelo teu favor fizeste com que a minha montanha permanecesse firme. Ele até permaneceu onde ele estava, no posto dele. Apenas escondeste o rosto e fiquei perturbado. São aqueles momentos da nossa vida em que parece que Deus virou o rosto para nós. Parece que Deus já não está nos olhando. Parece que Deus nos abandonou por um tempo. Em que a gente vê a situação que a gente está, o problema que a gente está passando, e diz: Deus, você não está vendo? Deus, você não está vendo a minha dor, o meu problema? E que a gente fica, como ele disse, perturbado. Eu estava construindo, estava desenvolvendo minha vida, estava indo tudo muito bem, tudo conforme o planejado, e desmoronou. Eclesiastes diz que a gente correndo atrás das coisas é como tentar pegar o vento pelas mãos. Quando a gente acha que vai alcançar, muitas vezes as coisas se escorrem pelos nossos dedos. Aquela conquista que a gente queria, a gente não alcança. E a gente se sente como Davi. Parece que Deus virou o rosto. Parece que Ele não está olhando para nós. Parece que Ele nos esqueceu. Parece que a gente tem orado e a nossa oração não passa do teto. Parece que a gente perdeu as forças do nosso braço e a nossa capacidade de conquistar. Quando a gente passa por situações assim, a nossa arrogância é despedaçada. A gente vê na Bíblia Saulo, um homem arrogante, cheio de conhecimento, cheio de contatos, com influência, um homem de sucesso na área dele. De repente, ele está indo para Damasco para fazer mais um dos trabalhos dele, perseguir a igreja, e ele tem um encontro com o Senhor, e naquele momento Deus cega ele, para mostrar a arrogância do coração dele, para colocar ele prostrado em jejum e oração, quebrantado por 3 dias, chorando, repensando a vida dele, repensando a conduta dele, repensando as atitudes dele, moendo ele em enfermidade, para ele aprender a confiar em Jesus, a depender de Deus. Anos mais tarde, ele tem várias experiências com o Senhor, incríveis, que nenhum de nós teve. De repente, Deus permite um espinho na carne dele, para impedir que a arrogância se instale no coração dele. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. E é isso que Davi estava sentindo, e é isso que nós nos sentimos quando a gente está na nossa fraqueza, quando a gente está na nossa fragilidade, na nossa dor. Aí a gente depende de Deus de verdade. É só o Senhor. Aí o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Então o quebrantado, quando o arrogante está quebrantado, ele aprende a ser dependente de Deus. Ele percebe que nada é na força, no braço dele. Então o que ele vai fazer? O que a gente faz quando está quebrantado? A gente clama a Deus. É só Ele. A gente percebe que é só dele que a gente depende, só dele que a gente precisa. E aquele
clama aqui no versículo 8: Senhor, a ti clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer à cova, acaso o pó te louvará ou proclamará a tua verdade? Ele está aqui clamando a Deus, ele está indagando a Deus, ele está pedindo ao Senhor, ele está fazendo perguntas ao Senhor, para que Deus mude o quadro dele, mude a sorte dele. Primeira pergunta, ele diz: que proveito haverá no derramar do meu sangue? E se eu descer à cova, acaso o pó te louvará? Deus, qual que é o propósito da minha morte? De uma forma indireta, ele está pedindo: Deus, tem propósito da minha morte? Não, então dá um propósito na minha vida. A vida do arrogante não tem propósito, ele vive para si mesmo. Mas a partir do momento em que a gente se humilha, que a gente se quebranta e entende que a gente é dependente de Deus, a partir daí a nossa vida tem um propósito. E o propósito principal é aquilo que ele diz: o pó poderá te louvar. O propósito principal da vida daquele que é dependente é revelar a glória de Deus por meio da nossa vida. Quando você conquista algo pelas suas próprias mãos, você está revelando a sua própria glória. Mas quando você diz: olha, eu não tinha condições, eu não era ninguém, mas Deus fez na minha vida, você rende toda glória ao Senhor. Eu não era ninguém, eu não podia, mas Deus fez, Deus agiu, então a glória é de Deus. É por isso que Deus nos mantém na dependência dEle, para que a gente sempre renda glórias a Ele, para que a gente saiba que é dEle os méritos e não nós, é dEle. E isso, ao entender Deus fez a minha vida, Deus agiu, vai nos levar a adorar Ele com gratidão. O que Jesus falou? Aquele que foi muito amado, muito perdoado, muito ama. O que foi pouco perdoado, pouco ama. Quanto maior a graça de Deus, quanto maior a nossa dependência, maior a nossa dependência da graça de Deus. Quanto mais incapazes nós somos, mais Deus pode agir em nós. E maior vai ser a nossa gratidão. Deus, você me tirou dali para me colocar aqui. Deus me tirou de lá para me colocar aqui. Eu era daquela forma e hoje eu sou assim. Maior vai ser a nossa gratidão ao Senhor. Ele diz: converteste meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria. Qual que é o valor que a gente dá quando Deus tira a nossa tristeza e coloca em nós cantos de alegria? É bom, não é? Quando Deus muda a nossa sorte, quando a gente conquista aquilo pelo qual nós estávamos orando, quando a dor é tirada e nós recebemos a cura do Senhor. Eu lembro de Noemi, a sogra de Esther, saiu de Israel, foi para a terra estrangeira, perdeu o marido, perdeu os filhos, uma das sogras deixou ela chegou, de Ruth, né? Obrigado. De Ruth, a sogra de Ruth, obrigado. Quando ela chegou, ela disse: olha, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara, porque Deus pesou a mão contra mim. Aí, depois de tudo aquilo que ela passou, Deus mudou a sorte dela. Quando ela segurou o filho de Ruth nas mãos, ela disse que Deus havia agraciado ela, Deus havia abençoado ela. Imagina a alegria dela. A gente se sente assim quando Deus muda a nossa sorte, quando Ele age em nosso favor. A gente lembra de onde Ele nos tirou, e o que Ele nos deu, e o que Ele fez na nossa vida.
nunca se esqueça de onde Deus te tirou. Nunca se esqueça do que Ele fez na tua vida. Que foi Ele que fez, não foi você. Você pode ter se dedicado sim, pode ter se esforçado sim, você pagou o preço sim, mas foi Deus quem te deu, foi Deus quem agiu na tua vida, foi Ele quem fez. Nunca se esqueça disso. E ele termina o salmo mostrando o propósito de tudo. Ele diz: converteste meu pranto em dança, tiraste meu pano de saco e me vestiste de alegria, para que eu cante louvores e não me cale. Senhor meu Deus, eu te louvarei para sempre. A gente pode entender que quando a gente é moído pelo Senhor, existe um propósito. A gente pode ressignificar a dor pela qual a gente está passando hoje, ou a dor pela qual a gente vai passar no futuro, e entender que mesmo em meio a essa dor a gente pode ser quebrantado, moído, e aprender a louvar ao Senhor e adorar Ele, e que nós somos dependentes de Deus. Se coloca de pé. Eu tenho certeza que cada um de nós já passou por várias dores nessa vida, vários momentos em que nós somos quebrados e moídos pelo Senhor. Não perca de vista o propósito disso tudo. Existe um propósito na nossa dor. Existe um propósito no nosso quebrantamento. E um dos propósitos pelos quais Deus permite a gente passar é nos colocar na dependência dEle e mostrar que Ele é um Pai que cuida de nós. Feche seus olhos. Enquanto o louvor estiver sendo cantado, você vai pedir para Deus que durante as dores e as lutas pelas quais você tem passado ou vai passar, Ele te ensine a ser dependente dEle. Que você nunca se esqueça de onde Deus te tirou e aquilo que Ele fez na tua vida. Que na sua prosperidade você jamais venha pensar que você é inabalável. Que mesmo na prosperidade você se lembre que você depende de Deus. E se você precisar passar por um momento de ser moído pelo Senhor, que você não se desespere, que não desista de tudo, mas que se mantenha fiel ao Senhor. Peça a Ele um coração quebrantado e um coração dependente dEle. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela
coração agora, põe tua mão no teu coração. Agora hoje você que está passando por algum momento de dor, de enfermidade, em que você se sente moído, ferido, em que a sua dependência de Deus tem sido mostrada, revelada, tem ficado perceptível. Olha, Pai, agora, Senhor, age em favor do teu filho e da tua filha, Deus. Ele tem se encontrado, ela tem se encontrada, moído, quebrantado. Oh, Senhor, se o teu filho ou a tua filha hoje se encontra enfermo, doente no corpo ou na alma, Deus, opera a cura, Senhor. Opera a cura, vem com o teu milagre, vem com o teu favor agora. Tira toda enfermidade, tira toda doença, Deus. Libera a tua cura, vem com o teu sobrenatural. Deus, se é no casamento, se é na vida sentimental, se é no trabalho, em qualquer área que seja, Deus. Se o teu filho e a tua filha se encontra estagnado, parado, não consegue avançar, Deus, vem com o teu favor, age com o teu sobrenatural. Libera as tuas bênçãos, libera o teu milagre, Senhor, sobre a vida da tua igreja esta noite, em nome de Jesus. Repreendemos agora toda enfermidade, toda dor, toda enfermidade na alma, todo bloqueio, agora, em nome de Jesus, seja quebrado. Todo levante do inimigo seja despedaçado em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, libera agora as bênçãos do Senhor sobre a vida do teu filho e da tua filha, mantendo ela sempre dependente de ti. Quebra a arrogância, quebra o coração agora. Que não haja espaço para orgulho, para autossuficiência. Dependemos de ti, nos mantenha dependentes de ti, Senhor, dependentes de ti, não de homens, não da força do nosso próprio braço, mas de ti, Deus. Nós oramos a ti, crendo no teu agir, crendo no teu sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Ainda de pé, irmãos. A gente vai fazer o nosso momento de oferta. E em seguida você pode estar ofertando. Todos nós conhecemos a importância de dizimar e ofertar na casa do Senhor. E nós precisamos pedir a Deus sempre um coração generoso para poder estar contribuindo com a obra de Deus. Se hoje você não pode dizimar, ofertar, por não ter uma renda, a gente vai orar para Deus estar abrindo portas para você. Se hoje você está em desequilíbrio financeiro, se ajuste, coloque suas contas no papel, coloque os seus gastos do mês, seus gastos fixos, seus gastos variáveis, e não deixe de incluir a sua oferta, o seu dízimo, porque aquilo que Deus tem te dado, parte disso é para contribuir com a casa do Senhor. Amém? Vamos orar, consagrar ao Senhor nossos dízimos e ofertas. E em seguida você pode estar ofertando. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de dizimar e ofertar na tua casa. Aqueles que hoje não podem estar contribuindo, Pai, por um desemprego, por um desequilíbrio financeiro, nós te pedimos que o Senhor venha com o teu favor. Abre portas de trabalho, ajude-o a se equilibrar financeiramente e coloca no coração de cada um de nós generosidade para a gente contribuir e ofertar com alegria na tua casa, sabendo que nós não estamos semeando em obras de homens, mas na obra do Senhor. Nós te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Você sente só um pouquinho? Glória a Deus. Encerramos o nosso culto, uma palavra abençoada que nós possamos verdadeiramente colocar em prática e ser dependentes de Deus. Amém? Os avisos. Domingo nós temos o culto da família. Amém? Convide alguém para estar aqui, para adorar o Senhor, para celebrar a Deus conosco. Amém? Às 19 horas nosso culto. Você que pode, né? Já tem os irmãos que já sabem que tem que estar aqui cedo, mas você que pode chegar cedo, chegue cedo. Procure o seu lugar, já seja em oração. Esteja se preparando para festejar na presença de Deus, amém? Porque tudo que vai ser derramado daqui, através da abertura do culto, do louvor, você já vai estar cheio, você vai contaminar os seus irmãos que estiver perto de você, tá bom? Então, você que pode, chega aí os 10, 15 minutinhos, já vai, se ajoelha, já busca a face do Pai. Nós precisamos orar como igreja, amém? Nós precisamos buscar essa presença. Então, domingo, vamos estar aqui adorando ao Senhor. E aí, na próxima semana, segue a rotina normal das células, né? E os próximos cultos e as programações que futuramente a gente vai ter aí os jovens, né? O pastor anunciou, né? Vai ter uma data que a gente vai estar fazendo um encontro com os jovens, os juniores, e que você venha incendiar. Você que tem um junior em casa, um adolescente em casa, incendeie o coração deles, amém? Nós precisamos cuidar dos nossos filhos, né? Às vezes a gente chega aqui na igreja, né? Ai, eu não vejo a hora de acabar o louvor para o meu filho ir para o culto infantil, né? Que nós possamos entender. Por mais que tenha esse ministério, por mais que tenha o ensino da palavra, são 30 minutinhos, é muito pouco. O que você tem toda 24 horas de um dia, você tem toda uma vida para acrescentar o reino de Deus sobre os seus filhos. Amém? Então, que nós possamos entender a responsabilidade das crianças, dos filhos. A prioridade é nós, os pais, os avós, de inculcar, sabe? De encher a mente deles com a palavra, com amor, com um bom testemunho e falar muito mais do que palavras para que eles sejam apaixonados por Jesus. Eu aproveito, né, a deixa, porque as crianças estão sendo atacadas, é escola, é amizades, por informações do inferno. Então nós precisamos aí aproveitar do que Deus tem nos ensinado e compartilhar com eles, né? Porque se você for ver, eu falo porque eu tenho a minha própria filha, se você for ver, as crianças são impacientes, não tem paciência, como é que pode? Estão ansiosas. Uma criança de 6, 7 anos roendo a unha, como se fosse um jovem adolescente, tivesse conta para pagar. Se coloque de pé. Que o Espírito Santo de Deus venha realmente ter falado conosco, realmente nós possamos permitir Ele tirar das nossas vidas tudo aquilo que atrapalha o fluir dEle, que Ele venha nos capacitar a sermos bons filhos, bons pais, a sermos bons naquilo que Ele nos chama e naquilo que Ele colocou em nossas mãos, que nós viemos deixar Ele aperfeiçoar no nome de Jesus. Amém? Levante suas mãos, vamos orar. Encerrando este culto, esse momento. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado pelo teu amor. Obrigado por tua graça. Obrigado por ter nos sustentado. Obrigado por ter nos trago aqui. Obrigado, Deus amado, por cada vida que me ouve aqui na live. Que teu Espírito Santo venha estar cada dia mais nos incendiando, Pai. Nos fazendo estar apaixonados por ti. Que não é somente serviço. Não é somente um compromisso de vir cultuar. Não é somente chegar no horário aqui, Senhor amado. É algo além, é algo, Deus amado, para te honrar, para glorificar o teu nome. Incendeia as nossas vidas por ti, Senhor, que venhamos sentir calor, mas um calor prazeroso da tua presença, Pai, no nome de Jesus, Senhor amado. Desperta-nos mais, Senhor, levanta-nos mais, Senhor, para te adorar, Senhor amado, em todo lugar, seja no trabalho, no nosso lar, em todo lugar onde estejamos, ali esteja uma semente do teu reino, ali esteja o sal, Deus, da terra, a luz, Deus, para este mundo, que nós possamos brilhar, que nós possamos contaminar pessoas com o teu amor, em nome
nome de Jesus, que nós venhamos ser uma igreja diferenciada, uma igreja, Senhor amado, que faz a diferença lá fora, Deus, no nome de Jesus, Pai amado, que nessa noite algo sobrenatural, algo divino venha acontecer conosco, além daquilo que já aconteceu aqui, além daquilo que o Senhor já fez aqui, além, Deus amado, da tua voz que foi ecoada nesta noite sobre nós, Senhor. Continue falando conosco, Senhor, continue nos abençoando, continue, Senhor, nos preparando, que no domingo nós viemos ter testemunho daquilo que o Senhor fará conosco, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu nome, porque o Senhor é digno. Obrigado por tudo, Senhor. Em nome de Jesus eu peço, Senhor, leva-nos, Senhor, em segurança para os nossos lares, leva-nos debaixo da tua potente mão, Senhor, no nome de Jesus. Abra os caminhos, que o Senhor esteja na nossa frente, Pai, que nós vamos chegar nas nossas casas com paz, no nome de Jesus, Pai, e que o Senhor esteja no controle de todas as coisas, Senhor. Te louvamos, te engrandecemos, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Estamos encerrados. Glória a Deus. Não vai embora sem dar um abraço no seu irmão, tomar um cafezinho. Aleluia.